DNA. DNA. O ácido desoxirribonucleico é um polímero composto por duas cadeias polinucleotídicas que se enrolam umas sobre as outras para formar uma dupla hélice. O polímero carrega instruções genéticas para o desenvolvimento, funcionamento, crescimento e reprodução de todos os organismos conhecidos e muitos vírus. Qual a função do DNA? O DNA é uma molécula extremamente importante para os seres vivos e que possui as seguintes funções: armazenar e transmitir as informações genéticas e funciona como molde para a síntese da molécula de RNA. Qual a estrutura do DNA? A molécula de DNA é uma dupla hélice longa e espiralada que lembra uma escada em espiral. Nela, dois filamentos compostos por moléculas de açúcar, desoxirribose e fosfato, são conectados por pares de 4 moléculas chamadas bases, que formam os degraus da escada. Quais são os tipos de DNA? O DNA pode existir em muitas formações diferentes. As formações mais comuns são DNA A, DNA B, DNA C, DNA D, DNA E, DNA H, DNA L, DNA P e DNA Z. Porém, só as formações de DNA A, B e Z foram encontradas em sistemas biológicos naturais. O que é o DNA do ser humano e qual a quantidade? O DNA, sigla para ácido desoxirribonucleico, é uma molécula que carrega todas as informações genéticas de um ser vivo. Os mais recentes estudos mostram que cada célula do nosso corpo tem cerca de 25 mil genes distribuídos nos 23 pares de cromossomos. Em média, cada gene produz 4 diferentes tipos de proteínas. Portanto, acredita-se que cada ser humano tem cerca de 100 mil proteínas. Qual o objetivo do DNA? O DNA é o verdadeiro responsável pela determinação de nossas características físicas, pois ele é que comanda a produção de proteínas e, por consequência, o crescimento e as reações no corpo. Todos os seres vivos têm um código genético. Qual a diferença de DNA e RNA? DNA e RNA são ácidos nucleicos que possuem diferentes estruturas e funções, enquanto o DNA é responsável por armazenar as informações genéticas dos seres vivos. O RNA atua na produção de proteínas. Essas macromoléculas são subdivididas em unidades menores. Os nucleotídeos, a unidade formadora é composta por 3 componentes: fosfato, pentose e base nitrogenada. Realmente muito importante. Eu pensava que o DNA era apenas para falar sobre paternidade. Quando ouvimos falar do teste de DNA, mas ele vai muito além. Transmissão de todas as características genéticas, como cor dos olhos, de pele e do cabelo, fisionomia, entre outras, no processo de reprodução dos seres vivos.